sagrada, carta de Paulo, segunda carta de Paulo à igreja de Coríntios, segundo Coríntios capítulo 5, versículo 17. Se o irmão puder colocar aqui para nós, por gentileza, nos auxiliar. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Glórias a Deus. Todos acharam? Amém. Leamos. Assim que, se alguém está em Cristo, olha que coisa linda, nova criatura é. 2 pontos. As coisas velhas já passaram. Olha que lindo. Eis que tudo se fez novo. Mais uma vez, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já são passadas e eis que tudo se fez novo. Amém? Podemos nos sentar. Nessa noite, agradecer a confiança do nosso pastor, louvo a Deus pela vida do nosso pastor Luciano, eu sou muito de minha esposa, né? E a toda a sua família. Também fico honrado de fazer parte desse movimento de obreiros, né? E eu aprendi muito aqui com meus irmãos, né? Desde quando eu vim para cá, graças a Deus, a gente só tem somado nas nossas vidas, né? E cada culto, um melhor do que o outro. Um se torna mais especial que o outro, né? Eu louvo a Deus. Confesso que eu queria muito ouvir meus irmãos, companheiros. Eu sei que o próximo vai ser pastor goleiro, né? Pensei, nosso presbítero Israel e as nossas irmãs, né? Irmãos, eu tenho o prazer de falar que eu congrego uma Maria. Eu louvo a Deus, que aqui é uma igreja que prega a palavra. Aqui é uma igreja que nós temos visto que batismo do Espírito Santo, pessoas se rendendo aos pés do Senhor, pessoas aceitando Jesus como teu Salvador, pessoas, casamentos sendo resgatados, vidas sendo restauradas. Isso para honra e glória ao nome do Senhor. Isso é o poder da palavra. Amém? Querido, nessa noite eu queria pregar um tema baseado: nunca é tarde para recomeçar. Né? Nunca é tarde para recomeçar. A vida é uma jornada repleta de altos e baixos, curvas e retas, momentos de alegrias e de dor. Nem sempre as coisas acontecem como planejamos. Isso é fato, né? Isso é fato. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, onde nós lemos, eu não vou me atentar no texto, mas eu quero tentar nesse versículo, que assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. O que eu vejo é um Deus amoroso, um Deus que não olha como o homem olha. O homem, ele vê o exterior do homem. O de Deus, ele olha o interior, a sua essência. E muitas vezes nós levamos um sentimento, pastor, de derrota, de fracasso. E quando eu olho para esse texto, me faz erguer a cabeça e percebo que não está acabado, porque a última palavra, pastora, vem de Deus. Deus está no controle da situação, e até mesmo nas derrotas, meu irmão, porque crente não vive só de vitória, crente também tem derrota. Só que nessa derrota nós tiramos alguns aprendizados. Deus grande, poderoso. Tiramos algumas lições. Se você olhar em bem, então não há derrota.
necessitar, ei, espera no Senhor. Aleluia. Acredite. Nessa noite, irmão, eu queria falar um pouquinho. Abre para mim, irmão, Romanos capítulo 3, versículo 23. Coloca no telão para mim, por favor, irmão. Olha o que o texto vai nos dizer. Vamos conhecer um pouco a nossa situação. Quem éramos nós? Diz assim, ó, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Uma verdade muito conhecida pela igreja atual, uma verdade que todos nós sabemos, que em pecado somos gerados, né? E o fruto do pecado é a morte. A morte que nos faz divisão entre o homem e Deus e o homem. Então, em Romanos, nós vemos no capítulo 3, 23, que todos pecaram. Por que eu estou citando isso? Talvez você se sente tão, sabe, pequeno diante dos irmãos, né? Achando que aquele irmão é mais santo. Não. Olha aqui bem, olha, entenda bem o que o texto diz: todos pecaram. Todos. Se não fosse a misericórdia de Deus, a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, nenhum de nós estaríamos aqui nessa noite. Nenhum de nós éramos digno e merecedor de tão grande salvação que o Senhor, nosso Senhor Salvador Jesus Cristo nos deu. Mas por amor, João capítulo 3, versículo 16, diz o quê? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Uma coisa que eu nunca vou entender é o amor de Deus. E não é para entender, irmão. Fique feliz pela graça que te envolve, esse amor que te envolve, esse amor que te resgatou lá de fora. Romanos capítulo 5, versículo 12. Por gentileza, irmão. Olha o que o texto vai dizer: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Ela passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Entendemos? Por um homem, Adão, entrou o pecado, a desobediência, né? A dureza de coração. Aí talvez você pode falar, mas e eu sou culpado pelo erro dele? Eu pergunto para você aqui: quem nunca mentiu aqui? Quem nunca mentiu? Acho que é impossível. Tem uma pessoa que é no nosso meio que não contou uma mentira. Fazendo o quê? Um dos mandamentos eu acabo não cumprindo, me fazendo um pecador. Quem um dia, algo muito simples, pegou uma caneta, assinou um papel, um documento na escola, na faculdade, no serviço, na igreja, sem perceber, colocou no bolso, foi embora. Nossa, eu peguei a caneta do meu pastor, não devolvi. Passou-se o dia seguinte, não devolve aquela caneta. Irmão, é algo simples. É algo simples, mas pertence ao meu pastor. Estou dando ele como referência, tá? Pode ser com qualquer pessoa. Se eu fiz isso, não me perdoe, está aqui aquele dia eu peguei essa caneta, ó, está percebido que levei embora. Só que passou-se o dia, passou-se o mês, eu não devolvi aquela caneta. Eu roubei, mano. Se você for diante da lei, se você pegar, roubar um sabonete no mercado,
ou outra pessoa rouba um carro lá fora, a lei é a mesma. Independente da situação, é roubo. Vai tratar como roubo. Então, onde eu quero chegar, querido? Nunca é tarde para recomeçar. Hoje é uma mensagem de reflexão. Aonde que eu preciso melhorar? O que precisa ser trabalhado? Porque a nossa vida é se acomodar, sabe? Eu costumo dizer, eu acho que eu já falei aqui uma vez, mas vou tornar a falar. Quando uma dona de casa, ela lava louça, quando cai uma sujeira grande, rapidamente o que ela faz? Ela tira, né? Porque ela sabe que se cair no cano, vai entupir. E se entupir, vai dar trabalho. Só que os pequenos grãozinhos, sujeirinhos bem pequenininha, vai deixando para poder. Depois acumula dentro, ele fica tudo acumulado dentro do cano. Meu irmão, quando for para desentupir, vai dar um trabalho. Vai fazer aquela meleca na cozinha. Vai atrasar, né? Tá vendo? Tá lá para fazer a janta, o almoço, tem a louça para lavar e não consegue lavar, o esposo está trabalhando, cria aquela, sabe, aquela situação desagradável. Muitas vezes, irmão, é quando nós vivemos no pecado, os pequenos pecados, que não queremos atentar. São os pequenos detalhes que muitas das vezes nos tira do foco. São os pequenos detalhes. Isso aqui não tem problema não. Isso aqui não vai me tirar da presença de Deus não. São os pequenos detalhes, né? Mas o que me alegra, o texto vai dizer que a morte passou a todos os homens, né? Mas como para o homem entrou o pecado, mas também para o homem, que é Jesus Cristo, nosso Senhor, veio o quê? A salvação. Veio o perdão pelos nossos pecados. Eu não vim aqui te acusar os seus erros, apontar os seus erros. Não. Porque ainda para nós que estamos aqui na noite de hoje, é tempo de recomeçar. Não é tarde para recomeçar, retomar a nossa vida. É tempo de rever alguns detalhes. Opa, isso aqui não agrada ao Senhor. Não se agrada ao Senhor. Em Gênesis capítulo 6, nós vamos ver no capítulo de Gênesis que, conhecendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosos, começaram a tomar todas quantas puderam para si. E começaram a se prostituir. O homem começou a perder a direção e o foco. A prostituição começou a entrar dentro do seu coração. Eu não vou me adentrar muito, porque onde eu quero chegar, onde eu quero adentrar mesmo, é em Lucas capítulo 15. Mas não poderia deixar de passar lá. Porque antes de Deus trazer um juízo, lá em Gênesis capítulo 6, 7 e 8, o que me alegra é que no meio daquele povo, daquela nação, havia um homem, segundo o coração de Deus, íntegro, andava com o Senhor, temente a Deus, que era Noé. E Deus ali estabeleceu uma aliança com Noé. Deus ali viu que o comportamento de Noé agradava ao Senhor. Então, ó Noé, eu não vou deixar que você venha perecer junto com esse povo. Deus faz uma aliança com Noé. E Deus nessa noite me leva para isso, porque Deus quer reatar essa aliança. Quem sabe que foi perdida? Ou você ir comigo? Lamentações. Olha que coisa linda. Capítulo 3, versículo 22 e 24.
Lamentações, capítulo 3. Versículo 22 diz assim: as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos o quê? Consumidos. Olha que coisa linda. Porque as suas misericórdias, ela não tem fim. Sabe por que você ainda não morreu? Sabe por que ainda eu e você ainda estamos aqui? Sabe por que aquele povo lá fora ainda se encontra de pé? A misericórdia do Senhor não tem fim. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Versículo 23. Novas são cada manhã. Olha, irmão, coisa linda. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Que Deus lindo e maravilhoso, irmão. Por isso que é bom, quando você acordar, contemplar a luz do dia, dobra o teu joelho e fala com Deus: Senhor, obrigado, porque eu deitei na minha cama, dormi, e eu sei que a tua promessa ainda está sobre a minha vida. Eu sei que o Senhor não retirou sobre mim a tua graça, a tua misericórdia e a tua promessa. Aleluia. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Versículo 24. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, glória a Deus. Vale a pena esperar no Senhor. Vale a pena esperar no Senhor. Agora vamos para a Bíblia Sagrada, e onde eu quero atentar nessa noite. Lucas, capítulo 15. Jesus, ele profere a parábola da ovelha perdida. Em Lucas capítulo 15, nós vamos ver uma parábola, preste atenção, uma parábola, porém contada em 3. Aqui nós vamos ver a parábola da ovelha perdida, no capítulo 1, Lucas capítulo 15, do 1 ao 7. No versículo 8, nós vamos ver a parábola da dracma perdida, do 8 ao 10. E do versículo 11 a seguir, nós vemos a parábola do filho pródigo. Só que você é amante da palavra, estuda, você sabe que essas 3 parábolas, ela é uma completando a outra. Interessante que, e chegar no versículo 1, Lucas 15 diz assim: chegando-se a todos os publicanos, pecadores, para ouvir, melhor, e chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. E os fariseus e escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Na época de Jesus, os sacerdotes, escribas, fariseus, o povo daquela época, não aceitavam muito a ideia, né? Porque Jesus, o que a Bíblia nos mostra? Que ele comia com os pecadores, né? O texto vai dizer aqui, ó, os publicanos. E eles não entenderam que Jesus veio justamente para isso, para salvar aquele que se havia perdido. E esses doutores da época, eles, segundo a tradição, eles tentavam manter uma vida, sabe, assim, não me toco, não misturo com ninguém, eu não posso porque eu sou santo, sou melhor, sabe? E eles não faziam aquela discriminação. E vem Jesus
com seu olhar meigo, olhando não o externo, mas olhando o interior, e ali comendo com eles e falando: olha, vou mudar a tua história. Se você crê em mim, tudo vai se fazer novo hoje. Vem Jesus pregando o reino dos céus, anunciando as boas novas. Interessante, irmãos. Versículo 3: e ele propôs esta parábola, dizendo, percebe o que ele está dizendo? Esta parábola, não é 3 parábolas, são 3 em uma, e uma vai completar a outra. Como assim, irmão? Explica um pouco melhor para mim. Na ovelha perdida, quando a ovelha se perde, ela se perde aonde? No campo, fora, lá fora. E o que o texto vai dizer? Que quando aquela ovelha se perde, o pastor, o texto não vai dizer, porque em João vai dizer nem tudo está escrito, porque se tudo fosse escrito, haja papel. Mas eu acredito que o bom pastor, ele pega ali aquelas ovelhas 99, acolhe ela, coloca num lugar seguro, deixa ali guardadinha, né? Alguém de olho nela e vai atrás daquela perdida. Isso fala do amor de Deus, que Ele não desiste, Ele não aceita te perder para o mundo. Ele vai atrás até você. Seguir a Ele, entender a verdade, Senhor. O Senhor é o melhor caminho. E esse pastor, ele vai atrás e quando acha a ovelha que se perdeu lá fora, coloca sobre os seus ombros e traz junto com as outras no aprisco. E o texto vai dizer o quê? E chegando à sua casa, convoca os amigos, dizendo: alegrai-vos comigo, versículo 6, porque já achei a ovelha perdida. Deus tem prazer em quando um pecador se arrepende. Deus tem prazer quando eu e você nos fazendo uma reflexão e entendemos: Senhor, me perdoa, Senhor. Eu sei que sair da tua presença não era para estar agindo dessa maneira, não era para estar falando dessa forma, não era para estar atuando dessa maneira, Senhor. Mas hoje aqui eu venho aqui para os teus pés, e eu venho para igreja, eu peço, Senhor, que o Senhor me perdoa. Deus tem prazer em ver o arrependimento. Segundo os Crônicas, capítulo 7, 14, diz assim: se meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, olha o que Deus faz. Então eu virei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu sei que Deus vai me cuidar. Ah, mas será que Deus vai me ouvir? Depois disso que eu cometi, esse erro que eu pratiquei? Ei, psiu. Isaías 59, verso 1 diz que os ouvidos do Senhor não estão agravados, e nem tampouco a mão dele não está encolhida. Mão encolhida é isso aqui. Se ela não está encolhida, ela está o quê? Estendida. Então tenha certeza que os ouvidos do Senhor nessa noite estão abertos para ouvir tuas orações, a tua humilhação, o teu arrependimento. E não pensa que ninguém vai te ajudar, não, porque a mão dele já está estendida nessa noite para tirar dessa situação e te refazer uma nova história. Nunca é tarde para recomeçar. Aleluia. Maravilhoso, aleluia. Glórias a Deus. A segunda parábola, ela, primeira, ovelha perdida, ela sabia que estava perdida. Se você perde um cachorro, e ele, vamos dizer assim, o cachorro se perde, ele sabe que está perdido? Sabe. Muitas vezes ele não sabe para onde, que caminho que ele tem que fazer para voltar. E ele fica procurando o caminho. Mas ele sabe que está perdido.
Só que na parábola da dracma, a dracma ela era uma, vamos dizer assim, como eu posso dizer, uma moeda, né? Ela era uma moeda grega. E essa moeda ela equivalia um dia de trabalho. E era um dote da época que se dava, né, para a mulher quando ela ia se casar. Só que a dracma ela não sabia que estava perdida. Detalhe, a dracma perdeu dentro. Ela se perde dentro. A ovelha perdeu fora, mas a dracma se perdeu dentro. E eu te pergunto, quantos de nós estamos perdidos dentro da casa do Senhor? Quantos? Quantos estão? Vamos ler o texto? Olha o que diz o texto. Coloca aqui na outra para mim, meu querido. Lucas capítulo 15, versículo 8. Vamos ver o que o texto vai dizer. O qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perdeu uma dracma, não acende a candeia, varre a casa, busca com diligência até achar. Próximo versículo. Agindo-a, convoca as amigas, vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma perdida. Glórias a Deus. Versículo 10. Assim vós digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Você percebe que tanto a primeira parábola, a segunda parábola fala de arrependimento, de resgate, né? De um recomeço, e demonstra o amor de Deus. Um Deus que não veio para te condenar, mas um Deus que veio para te salvar. Te salvar. Vamos dizer, primeira lição que eu posso tirar aqui, essa mulher decide, né, encontrar o que foi perdido. Ponto. Se você não tomar esse ponto de partida, decidir, opa, não é o pastor que vai fazer por você, não é a pastora que vai fazer por você. Cada um de nós temos a obrigação de revermos o que perdemos. Qual é a dracma que perdemos? Por quê? Eu podia falar assim, mas não, eu perdi uma dracma, eu tenho 9. Uma só não vai poder. Irmão, talvez essa uma que está te faltando, que talvez você não está conseguindo a alegria, a paz no seu ministério, dentro da tua casa, no teu serviço. E pode ser essa dracma, irmão? O que será que pode ser? Sabe aquele tempinho que você tinha com a Bíblia? Hoje não tem mais? Será que é essa dracma que você perdeu? Você já não tem mais aquele intimidade, você não tem aquele devocional, né? Você não tem aquele devocional. Sabe aquele tempo que você tinha de joelho no chão? E hoje você não tem mais? Será que é essa dracma que você perdeu? Que você precisa correr atrás, resgatar essa intimidade com o Senhor? Deus grande, poderoso. Glória a Deus. É tempo de corrermos atrás da dracma que se perdeu. Glória a Deus. Quando nós
igual mulher que tem 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, vai à casa. Bom, detalhe, ela acende a candeia, ela varre. Quando ela varre a casa, ela fala o quê? De trabalho. Não pense que vai ser fácil achar a dracma que você perdeu. Resgatar aquela comunhão, aquela intimidade que você tinha com Deus antes. Sabe? Aquela dedicação ao evangelismo, a culto de lar. Aquela dedicação, não, hoje é sexta-feira, amanhã não, culto de Santa Ceia, culto de domingo, e você, não, eu preciso estar lá, eu preciso buscar minha dracma. Aleluia. Glórias a Deus. Vou adiantar aqui. Então ela varre, acende a candeia em primeiro lugar. Acender a candeia representa que, em primeiro lugar, você tem que ir de encontro com Jesus. Ir de encontro com Jesus. Se humilha aos pés do Senhor. Amém? E quando ela acha, mais uma vez o texto vai dizer assim: alegrai-vos comigo, porque eu achei a dracma perdida. Agora, quando nós entramos na parábola do filho pródigo, vai nos mostrar no versículo 11 a seguir que o filho que se perde lá no mundo, o pai, né? O que o texto vai dizer? Um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse: pai, dá-me parte da fazenda que me pertence. E ele partiu a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ele desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Então, veja bem, o filho mais moço chegou no pai: pai, a minha herança, você pode adiantar ela para mim? Você pode dar essa herança para mim? Pai, tá bom, filho. Você também isso mesmo, o senhor quer? Isso, sim, pai. O pai foi, dividiu a sua herança, deu. Interessante que ele tinha 2 filhos, tanto o mais moço como o mais velho. A Bíblia vai dizer que ele partiu a herança. Se ele partiu a herança, o que ficou na casa também recebeu sua herança. Tanto que ficou, como o que partiu para o mundo, recebeu parte da sua herança. Recebeu parte da sua herança. Só que o mais novo, irmão, ele vai para o mundo. Olha só, e poucos dias depois, o filho mais novo, versículo 13, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Né? Estou novo ainda, vou aproveitar esse mundão, né? Lá na frente, lá eu volto. Cuidado. Versículo 14: havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer na cidade. Olha o que aconteceu na vida dele. Ele começou a passar fome, passou necessidade, pastor dele. Ele pensou que lá o mundo ia tratar ele bem. Olha o que o mundo faz: deixa ele na pior situação possível. Então você vê que essa parábola aqui do filho pródigo está contando o filho que se perdeu lá fora, como da ovelha perdida. E quando nós falamos da dracma, e o filho que ficou, recebeu sua herança, mas ficou com o pai? Está na casa. Mas você vê, olha, vamos continuar o texto. E foi e chegou o som do cidadão daquela terra, versículo 15. Estou falando do filho mais novo, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. Ou seja, ele não tinha o que fazer. Estou no versículo 15, tá, irmãos? Ele não tinha o que fazer. Eles estavam preocupados. Ele agora, de um lado de outro, batia uma porta fechada, batia outra porta fechada, até que ele achou ali um cidadão ali,
E esse cidadão falou: olha, toma conta daqueles porcos. E quando ele estava tomando conta daqueles porcos, ele estava passando por tanto aperto, por tanta fome, que quando ele via aqueles porcos comendo aquelas bolotas, versículo 16 a seguir, ele desejava comer aquela ração dos porcos, de tanta fome que ele estava passando. E naquele momento ele fez uma reflexão: estou eu aqui passando por essa situação, essa humilhação, e quando me lembro quando eu estava na casa do meu pai, até os trabalhadores do meu pai tinha fartura, tinha bastância, era bem cuidado, e agora eu que fui burro, desculpa a palavra, né? Perdoe, papai, fui ignorante, troquei o melhor de Deus para essas coisas do mundo aí fora, que são passageiras. Agora vem o preço. Ele começa a passar por necessidade, começa a passar fome. Só que olha interessante, no versículo 17: e caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Versículo 18: levantar-me-ei, glórias a Deus, irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, fale como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. Olha que coisa linda, irmão. O seu pai já estava aguardando, estava ansioso para aquele encontro, sabe? Só que no versículo 18 ele diz o quê? Ele levanta, ele se posiciona, ele não aceita, não precisa me levantar, é tempo de recomeçar, é tempo de dar a volta por cima. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Quando o pai dele, olha que coisa linda, e levantando-se foi para o seu pai, né? Versículo 21: e o filho lhe disse: Pai, peguei contra o céu. Percebe que houve um arrependimento dentro dele, um reconhecimento. O primeiro passo é esse, irmão: se arrependa, deixe seu orgulho de lado, como nada aconteceu. Porque o filho aqui, ó, e o filho disse: Pai, pequei contra o céu, perante ti, já não sou digno de ser chamado filho. Mas o pai disse ao seu servo. Interessante que Deus ali no versículo 22, o pai não está olhando os pecados do seu filho, os seus erros. Olha o que o pai faz, ó. Mas o pai disse ao seu servo: trazei depressa a melhor roupa, para de cuidar, vestilho, põe um anel na mão, sandália no pé, trazei o desejo cevado, matai e comamos, vamos nos alegrar. Talvez você pense que está tudo perdido, acabado. Não, meu irmão, Deus tem vestes novas para você. Ainda o anel da aliança está na mão dele. E quando eu falei de você se arrepender de coração, eu vou falar aqui, meu filho, a minha aliança está estendida para você. Lavacante para Manai. Porque meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. Para finalizar essa mensagem, em poucas palavras, porque o meu tempo acabou, o seu filho mais velho, versículo 25, por gentileza, irmão. Versículo 25: e o seu filho mais velho estava no campo. Quando veio, chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. Versículo 26: chamando um dos servos, perguntou-lhe: que é aquilo?
E ele lhe disse: veio o teu irmão, o teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Esse é um filho que recebeu também parte da sua herança, porém não se desviou do mundo, mas se desviou dentro da casa do Senhor, representando como a dracma. A dracma não sabia que se perdeu. A ovelha sabia que tinha perdido. Agora, esse moço, ele também não sabia que tinha se perdido. Ele se tornou uma pessoa que sem amor, sem afeto, não se importa com o seu próximo. Grande Deus. Deus. É tudo essa palavra. Deus grande. Aleluia. Quantos irmãos? A Bíblia diz que muitos são chamados e poucos escolhidos. Me perdoa pela palavra, mas se você quer subir ao céu, é noite de recomeçar. Aleluia. Deus. Muitos não conseguem arrancar o perdão, mas ele se indignou e não queria entrar, não consegue perdoar o seu próprio irmão. Quantos hoje vivem dentro da casa do Senhor, participa da mesa do Senhor, mas não tem amor para com teu irmão? Eu não estou dizendo aqui na igreja tua Maia, eu estou pregando Bíblia. Talvez não é a sua situação nem a minha, mas é um alerta da parte do Senhor, para que nós não devemos ficar por esse caminho. É noite de nós recomeçarmos da maneira correta, da maneira certa, porque Cristo está fora e Ele quer ver uma igreja santa, uma igreja preparada, uma veste branca, uma igreja pronta para subir para os ares e encontro do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Querido, me deram somente até 8h40 e a gente obediente ao nosso pastor, que agora também tem que fazer os grupos para louvar, tem ainda oferta também. Fique com esta palavra. Fique com essa palavra. Tempo de recomeçar. É tempo de recomeçar. Amém? Pastor, obrigado. Perdoe qualquer coisa também. Deus abençoe. Aleluia.